que tem uma semelhança com a enchente bíblica. É uma história maravilhosa. Mais de 5.000 anos atrás, a história do grande dilúvio foi contada primeiro aqui, nas cidades antigas da Suméria. Uruk, Eridu e Ur. Na Suméria, encontramos o início de quase tudo que nos fez civilizados. Eles inventaram a roda, o governo e a jardinagem. Suméria, a primeira civilização na Terra. Em uma terra sem pedra, eles projetam tijolos de barro, como aqueles ainda feitos e usados hoje. E daqueles simples blocos de construção, eles levantaram os primeiros grandes monumentos, chamados zigurats, construindo templos que invadem dezenas de metros pelo ar. Os sumérios inventaram um minuto de 60 segundos e até mesmo o adolescente problemático. Onde você foi? Não fui em lugar nenhum. Se você não foi a lugar nenhum, por que fica perdendo tempo? Vá para a escola. Fique na frente do seu professor. Narre a sua lição de casa, escreva o seu trabalho. Você me entendeu? Sabemos sobre os sumérios, o que fizeram em suas vidas diárias, graças à mais impressionante invenção deles, a escrita. Nós conhecemos a mais antiga lenda deles e seus segredos mais íntimos, porque alguém escreveu. Foi algo que ninguém havia feito antes. É uma janela. Mas uma janela que é composta de várias partes, algumas das quais podemos ver e algumas não. Nós necessitamos de muito mais do que temos. Então, o que temos é espetacular. Em alguns casos, nós também temos que ter em mente que há parte das vidas das pessoas que nunca vemos e que nunca veremos porque há pessoas cuja escrita não foi levada em conta. 5.000 anos atrás, alguém escreveu sua história na argila, nos dando uma ideia de um mundo no seu primeiro relance de civilização. Como um povo, os sumérios eram de certa maneira muito autênticos. Eles se preocupavam sobre conhecer outras pessoas e beber cerveja e coisas assim. E há várias coleções de poemas que relatam as preparações de uma mulher para o seu amante e como ela se veste e espera pelo seu amante. O centro desta civilização era a cidade perdida de Ur, onde se imaginava ser o lugar de nascimento de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. É o sumário de uma cidade bíblica em termos arqueológicos, porque era um lugar de uma das mais famosas escavações arqueológicas que já ocorreu entre os anos 1920 e 1930, por um notável arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley. Um arqueólogo britânico descreveu a arqueologia como sendo a ciência dos detritos ou restos, o que é verdade. Mas me dê um arqueólogo que possa fazer pedras e ossos e tijolos e potes criarem vida. Leonard Woolley era assim. Ele pegaria pessoas num passeio por um pequeno quarteirão de Ur, onde as fundações da casa estivessem expostas, e conforme fossem andando, ele falaria da vida das pessoas que viveram nestas casas. Falaria sobre os fornos, as janelas, os tetos rebaixados, os móveis. E Ur, nas mãos de Woolley, ganhava vida. Woolley cavou este enorme buraco. Ele ia através da cidade e se tornava cada vez menor. E então havia esta inútil camada de lodo. E Woolley recontava como a mulher dele veio e olhou para aquilo. E ela era uma senhora simples. Olhou para aquilo e disse: "Oh, aquilo é a enchente." E luzes se acenderam. E Woolley disse que isto era uma evidência do dilúvio bíblico. E o que ele fez? Trouxe dinheiro. E Ur foi uma das escavações que foi vendida brilhantemente. Especulações sobre o dilúvio bíblico causaram uma sensação. Mesmo sem uma prova concreta, foi como se a ciência e a Bíblia tivessem se unido no desolado deserto do sul do Iraque. Woolley iria finalmente desenterrar um tesouro indiscutível. Uma descoberta que trouxe visões extraordinárias para esta primeira das civilizações. As tumbas reais de Ur. Cavando na lama grossa, Woolley descobriu 74 esqueletos arrumados cuidadosamente.
todos enterrados ao mesmo tempo. O sepultamento contou a chocante história de uma jornada final de um rei para o além e daqueles que o acompanharam. E a partir disto, ele desenvolveu uma notável história de um funeral real. E a história dele foi algo assim. Primeiro eles cavaram este grande buraco com uma lâmpada de um lado. No buraco, levantaram um sepulcro com pedra na qual o corpo do personagem real foi colocado. Então, a corte inteira entrou no buraco. Todos se alinharam e ficaram lá com pequenos potes de argila em suas mãos. E então, no sinal, todos beberam veneno. Deitaram e morreram. Então, o príncipe foi para o seu túmulo acompanhado por todos os seus seguidores. Isto se tornou uma das grandes descobertas, um dos maiores funerais contados na arqueologia da história antiga. A descoberta dos túmulos em Ur foi um triunfo para a arqueologia, revelando os segredos antigos da primeira civilização. Mas a ciência sozinha pode nos levar só até lá. Onde a trilha acaba, o épico de Gilgamesh traz as pistas atormentadoras finais. Pistas que nos levam de volta a um jardim e a um lugar chamado Paraíso. Ah, o Jardim de Éden. No começo, Deus criou o mundo. É uma história familiar. Você tem esse tipo de mito da criação em quase toda a sociedade na Terra. E um desejo constrangedor do povo de um mundo melhor. Jardins de Éden. Paraísos são os desejos de um povo de uma vida menos complicada ou mais fácil, ou uma recompensa por ter trabalhado tão duro. No antigo épico sumério de Gilgamesh, o nome dado ao paraíso é Dolmen. É um lugar além da habitação humana normal e como se apresenta no mito sumério da enchente, que é onde os sobreviventes da enchente foram morar. E há outros mitos que mostram Dolmen como um lugar onde tudo era perfeito. Dolmen aparece na lenda mesopotâmica como uma espécie de jardim do Éden. Como um tipo de paraíso, um lugar de verdejante frescor e água abundante, e ventos e brisas. É um lugar de maravilhas, um lugar perfeito. É também o lar para uma serpente. No épico antigo, a serpente rouba a flor que gera a imortalidade. E assim como Adão, Gilgamesh deve deixar o jardim e morrer. A ideia do paraíso parece universal. Mas no que se baseia? Este lugar existiu? A resposta indica um lugar encantado e real. 640 quilômetros ao sul da antiga cidade sumeriana de Ur, fica a ilha de Bahrein. Um mercado essencial nas rotas do comércio através dos desertos áridos e mares salgados da Mesopotâmia. Hoje, Bahrein não é mais um paraíso, mas foi uma vez viçoso.
Uma vez esta ilha teve água abundante e também abundante vida. Uma vez, há muito tempo, isto era Dolmen. Mas era o paraíso? Comparando com o deserto nos arredores, certamente parecia ser. Havia tanta água aqui que o que é agora é uma ilha deserta. Floresceu. Era um jardim produzindo frutas suculentas. E havia pessoas aqui que aparentemente levavam uma vida abençoada. Mais de 85 mil túmulos encontram-se nesta paisagem, provavelmente mais do que em qualquer outro lugar do mundo antigo. Os ossos antigos nos contam que esses povos eram mais altos e mais saudáveis, e eles viviam mais que as outras pessoas da região. E nos túmulos está a mais surpreendente chave: os restos de cobras, ritualmente embalsamadas em algum lugar no passado há mais de 4.000 anos. Aqui em Bahrein, nós encontramos a serpente do mesmo jeito que a encontramos no épico de Gilgamesh e do mesmo jeito que a encontramos na Bíblia. Nossa jornada de volta ao tempo cruzou as terras onde os babilonianos, os assírios e os sumérios antigos uma vez estiveram. É possível se arriscar ainda mais para a terra que oculta as pegadas de Adão? Aqui, fé e razão devem caminhar juntas. Nós agora sabemos que houve uma ilha paradisíaca na Mesopotâmia. É nossa escolha acreditar que era o paraíso.